Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do Pod Tour. Gente, eu tô muito feliz. Eu sempre começo assim, tô muito feliz, porque realmente eu estou muito feliz com esse novo projeto. Ai, gente, eu vou contar pra vocês. E tem tudo a ver com o podcast de hoje, que é sobre a minha lerdeza. A lerdeza de ser Pablo Nathan. Ai, como eu sou lento, como eu sou lerdo. Meu Deus do céu. Já quase soltei um palavrão aqui, nem sei se pode. Mas enfim, pra quem não me segue, me sigam lá no Instagram, eu posto muita coisa lá também, Pablo_Nathan, tem meu canal Turo. E a gente vai fazendo esses links, vocês vão me conhecendo lá, vou conhecendo vocês aqui. E é sobre isso e tá tudo bem. Mas, gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem comigo. Porque eu criei o podcast, né? Eu gravei o primeiro episódio semana passada. Eu falei, não, vou gravar tudo certinho. E eu sou muito metódico, eu sou muito, assim, perfeccionista com tudo. Fiz a capa, criei a conta. E eu amei, assim, porque a plataforma que eu tô aqui, né? Ele me dá muitas opções de coisas pra fazer. E é super prático e rápido. Eu gravo em momentos que eu tô descontraído, que eu quero, sei lá, conversar, passar o tempo, enfim. E a plataforma que eu tô é muito, muito bacana, assim, porque eu gravo, já edito e já posto. Só que eu... Porque assim, eu criei tudo a página, né? Criei a conta... Ah lá, uma moto passando. Aqui é normal, gente, aqui é assim. Porque eu criei a página, né? Semana passada, gravei o áudio, fiz as artes no final de semana, que eu já tava um pouquinho chatinha, tava em casa mesmo, né? Pra desestressar e ficar menos, sabe, pensar nos problemas da vida. Assim, vou focar no podcast. E isso me fez, está me fazendo muito bem. Daí criei as artes, tudo. Daí ontem, eu falei assim, não vou... Porque ontem eu não tive aula e tal. Fiquei aqui fazendo os últimos preparos do podcast. Fiz o upload lá das artes, tudo coloquei lá. Criei as bios, criei o primeiro episódio. Só que eu, como sou uma pessoa muito lerda... Porque, tipo assim, eu vi vídeos, né, sobre a plataforma que eu estou usando de streaming, né? Como que faz pra logar, como que faz pra linkar essa coisa com o Spotify, enfim. E outras redes também de stream. Daí, eu... Porque, na verdade, o episódio saiu... Porque, assim, eu tô gravando agora esse episódio numa terça-feira. Geralmente, eu quero postar, né? Ainda tô fazendo testes, tô começando aqui com vocês. Mas eu quero postar toda quinta-feira. Daí fiz tudo, preparei tudo ontem. Só que não era pra postar ontem o podcast. Que no caso eu postei ontem, segunda-feira. E estou gravando esse outro aqui na terça. Só que não era pra ter postado. Era pra ter postado na quinta só. Só que daí eu programei, eu agendei lá pra postar só na quinta. Mas eu não sei o que aconteceu. E postou ontem, e é sobre isso, gente. E esse é o assunto do podcast. Olha como eu enrolo também. Sobre a minha lerdeza. Tem muitos momentos, muitos episódios da minha vida que eu lerdo demais. Eu sou muito lerdo. Gente, e olha que eu estudei a plataforma. Eu vi vídeos sobre como, né, fazer o upload, jogar pro stream, como programar, e não deu certo. Mas acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Acho que o universo queria que eu postasse na segunda, e postei na segunda e não na quinta. Não sei se ainda vai continuar nas segundas-feiras, mas é isso, gente. Tô aqui com vocês, tô experimentando. Daí, ontem eu só sabia rir. A minha sorte, que a arte estava tudo pronto. A bio tava pronta, tava tudo pronto. E daí eu também, eu falei, pensei, eu vou até excluir, não sei. Eu falei, não quer saber, eu vou deixar. Porque se foi é porque era pra ser, e é isso aí. E agora tá aí o primeiro episódio, estou gravando esse segundo. E com uma forma de vocês conhecerem, né? Porque, enfim, tô nessa vibe aí de conhecer e de estar me familiarizando também. E o episódio de hoje vai ser em torno dessa minha lerdeza, que tem muitos episódios da minha vida que... Socorro. Um outro episódio... Ontem mesmo aconteceu. Pra quem não sabe, gente, não sei se tem coisa a ver. Vou colocar a culpa no signo? Talvez. Ou com certeza. Porque eu sou do signo de peixes, pra quem não conhece, pisciano é super, tipo, eu sou super no meu mundo, eu vivo no mundo da lua, eu tenho todo o meu universo com os meus sonhos, os meus pensamentos,
E às vezes eu tô conversando com você, mas às vezes eu tô pensando em uma outra coisa, no que eu vou fazer amanhã. Às vezes eu tô estudando, que nem a ideia do podcast surgiu quando eu estava estudando, quando eu estava na aula da faculdade. Eu não tava nem prestando atenção no que a professora tava falando. Pra quem não sabe, também eu faço faculdade de RH. Uma curiosidade aí sobre a minha vida. Mas eu faço EAD. Mas assim, eu tento ao máximo me focar, tipo, porque realmente eu faço uma grade de estudos, eu faço, não, tal horário até tal horário, eu vou fazer as atividades, vou estudar, enfim. Daí a ideia do podcast surgiu porque eu tava estudando e do nada, a professora não tava explicando uma coisa super nada a ver, tipo, que nada a ver com podcast. Só que a minha cabeça ela vai, entendeu? Eu falei, mano, se eu criasse um podcast e falasse tudo sobre a minha vida, que é uma coisa mais prática, mais rápida, já gravado, já posto, e as pessoas me conhecem mais, interagem mais comigo, enfim. E daí eu caguei porque a professora tava falando, comecei a pensar na arte do... Tudo isso que vocês estão vendo agora, o logo, as artes, eu fui fazendo tudo enquanto eu tava em aula. Depois eu tive que voltar tudo e refazer tudo de novo, porque eu não tava prestando atenção, eu tava focado no podcast. Viu como minha cabeça vai? Minha cabeça vai a milhões. E sozinho, sozinha, alone. Daí ontem aconteceu uma coisa que eu sou... Enfim, ontem um amigo meu, ele me chamou no Instagram, falando de um boy que ele tinha ficado numa festa. Ai, porque não dá pra postar o print aqui. Mas ele falou assim, ai, você não sabe, ontem eu fui numa festa e um boy deu em cima de... não, ele não falou deu em cima de mim. Ah, não, primeiro ele... Ah lá, já alertei, já tô cantando uma história que não tem nada a ver. Primeiro ele mandou uma foto do pescoço dele. O pescoço dele tava cheio de roxão. Mas não parecia chupão, não, pra mim. Daí, assim, daí eu falei, que é isso? Dele, fui numa festa ontem, um cara nerd, sertanejo, me atacou. Daí eu... eu respondi assim, homofobia? Que eu já fiquei preocupado, né? E uma interrogação dele, não, chupão. A gente sabe, a lerdeza da pessoa não sabe reconhecer um chupão no pescoço. Sabe, eu achei que fosse, sei lá, tá, quem que dá soco no pescoço, né? E deixa vermelho. Não, eu lerdei demais, gente. Eu sou muito lerdo, tem hora. E tem muitos outros episódios da minha vida. Quando eu tô fazendo faculdade, né? Quando eu tô estudando, eu disperso e lerdo demais. Eu tenho que voltar 20 vezes. O que a professora tá falando? Se você tem um déficit de atenção, não sei. Eu nunca fiz o teste. Mas tá uma coisa aí pra se preocupar. Na dança também, às vezes eu demoro um pouco pra entender o passo. Adoro dançar, amo dançar. Assim, quando eu ensaio bem e coisa, ok, vai. Quando eu pego, né, a coreografia e tal, eu ensaio tudo e daí vai. Mas ainda leva um tempo, porque eu sou um pouco lento, assim. Minha personalidade é ser um pouco lento, eu sou lento pra tudo. Daí, consequentemente, sou um pouquinho lerdo. Mas acho que um dos principais episódios que eu mais lerdei na minha vida, mas às vezes é você confiar em você mesmo e por mais que você seja lerdo, você tem que ir e encarar as coisas como elas são e tal. Foi meu episódio quando eu tirei carta. Assim, tirar carta é um processo. É um processo demorado, é um processo lento. E pra quem tem um pouco de dificuldade com... Porque assim, gente, tirar carta não é fácil, né? Porque você tem que prestar atenção em muitas coisas. É espelho, é retrovisor, é o volante, é a marcha, é o freio de mão, é o trânsito. É muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Mas pra você que não tirou carta ainda, não se desespere. Porque se eu conseguir... E olha que eu tô falando que eu sou uma pessoa lerda, você consegue. Foi um episódio... Vários episódios engraçados, assim, que aconteceram comigo. E olha que eu tirei... Eu não foquei em tirar em uma carta só. Falei assim, vou focar no carro. Não, já quis tirar carro e moto tudo junto. Então, assim... E eu sou uma pessoa lerda. Então, se eu conseguir, eu passei de primeira no teste, tá, gente? Não tô zoando. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Primeiro eu comecei com as aulas de carro. Mas eu confesso... que as aulas de carro eu achei mais difícil do que as aulas de moto, assim. As aulas de carro, que também eu tive uma instrutora maravilhosa. Era engraçado que, tipo assim, enquanto eu fazia aula, a gente conversava muito. E a gente tinha muita coisa em comum, porque ela era LGBT. Que pra quem não sabe, não sei se eu vou ter que estar expondo, porque não sei se já tá escancarado, mas sim, eu sou uma pessoa gay. Sou um menino gay. E a minha professora, ela era gay também, ela era lésbica e tal. E naturalmente a gente
começou a conversar sobre esses assuntos e foi muito legal essa conexão que a gente teve. E. E, tipo assim, acho que por esse fato da gente se reconhecer, acho que a aula ficava muito mais gostosa, assim. Então, pra mim, não foi um árduo, tipo, não foi ai, nossa, eu tenho que fazer aula de carro. Porque é uma coisa difícil, assim. As minhas aulas sempre foram muito tranquilas. E por incrível que pareça, eu amava fazer baliza. Gente, eu amava fazer baliza. Era uma das coisas mais. Claro que tem que ter uma atenção, tem que ter uma coisa, né? Sim, claro que tinha que ter uma atenção, né? Porque é todo. É muito detalhe, né? Muito detalhe. E eu que sou uma pessoa lerda, eu não me prendo aos detalhes. Mas com a minha lerdeza eu tinha que, ou meu caso de ser muito lento, eu tinha que me forçar a prestar atenção nas coisas, sabe? Então era muito legal, assim, a gente conversava e tal, era muito bacana. Ela até falava que eu tinha o pé muito pesado. Que eu tinha o pé muito pesado, porque eu corria demais, demais. Por quê? Ou eu prestava atenção na marcha, ou eu prestava atenção na frente, ou eu prestava atenção no volante, ou no pé, ou na embreagem. E daí eu acabava acelerando. E ficava muito. Eu pisava demais, eu corria demais. Mas, gente, aula de moto. Aí vem. Aí vem o surto, aí vem a. Vem o surto da gata, porque assim, carro você tem que prestar muita atenção. Só que moto, você também tem que prestar atenção. Só que você tá em cima de duas rodas. Então você tem que ter equilíbrio, você tem que ter, sabe? Por mais que hoje eu prefiro. Olha aqui, olha o plot twist também. Porque quando aconteceu alguns esses episódios com a moto, eu já queria desistir na primeira aula. Hoje já é o veículo que eu gosto mais, por mais que assim, faz tempo que eu não pego no carro nem numa moto, mas a moto eu sinto mais confiança e eu sinto que se eu pegar, vai, entendeu? O carro ainda tem, fico meio assim. Mas o que aconteceu? Eu lembro que eu fiz todas as minhas aulas de carro, terminei. Daí comecei a fazer as minhas aulas de moto. Daí a minha primeira aula de moto eu quase caí, né? Eu quase caí, mas veio o tombo, entendeu? Eu lembro que a minha instrutora de carro era a minha mesma instrutora de moto. Então ela me ensinou as coisas, prestei atenção em tudo, por mais que ainda eu tava com muita dificuldade, eu consegui, né, enfim. Porque ela foi comigo e tal, ela segurava do lado, eu fui na garupa, ela me mostrou o percurso, beleza. Só que aí que vem o choque. A minha instrutora, ela teve que sair lá da autoescola que eu tava fazendo. E não era mais ela que ia dar aula de moto pra mim. A de carro eu consegui fazer todas com ela, mas a de moto eu só fiz uma aula. Então daí ela saiu lá da autoescola que eu tava e eu comecei a fazer as aulas com outro instrutor. Só que ela não me avisou, então tipo assim, eu já comecei a ficar nervoso. Porque eu falei, mano, eu já sou acostumado com ela, vou fazer com outro instrutor e eu não vou gostar. Dito e feito, gente, fiquei inseguro. Daí no outro dia lá, conheci um novo instrutor, eu já não ia muito com a cara dele. Mas vocês vão entender ainda mais porque que eu também não gostava dele. Daí eu lembro que eu só tive uma aula com ela. E tipo assim, eu mal sabia pegar na moto, eu mal sabia fazer as coisas. Daí a minha primeira aula com o meu instrutor novo, eu fiz o percurso, tudo. Fiz o percurso umas 3 vezes. Na terceira vez, eu caí. Mas eu assim, caí lindamente. Eu falei, ai, mano do céu, não quero mais, não quero, não quero, não quero. Mas assim, a minha vergonha foi pouca, porque eu lidei menos. Porque eu já vi que eu ia cair, eu já meio que já pulei da moto, enfim, e não tinha muita gente fazendo aula naquele dia. Daí eu fiquei, não, tá, passei uma vergonha, mas só os instrutores viram, porque só tinha um instrutor lá, não tinha muito aluno. E foi lá não foi no meio do povão, foi lá no percurso. Mas isso em aula, tá, gente? Daí, beleza. Daí no segundo dia, não, esse foi o segundo. Daí no terceiro dia, ele me falou pra eu fazer, né, quando eu comecei, eu fazia só a rotatória e depois ia pro percurso, beleza. Daí, como eu caí, que eu tinha caído na segunda aula, ele falou assim, não, só faz aqui a roda, beleza. Daí eu cheguei na terceira aula, ele pediu pra eu fazer a roda, depois pra eu me juntar ao povo que tava fazendo o percurso. Só que nesse dia, gente, tinha muita gente. Tinha muita aluno, tinha muita moto de várias outras escolas. Daí eu falei, ai, meu Deus do céu, o cu já começou a trancar aí, né? Beleza. Daí só sei que
eu fiquei ali na fila. Aí, só de lembrar me dá uma vergonha alheia, uma gastura. Ai, como eu lerdei, Jesus. Eu lembro que, tipo, a gente ficava em fila, né, pra sair pra fazer o percurso. Saí a primeira vez, fiz o percurso. Saí a segunda vez, fiz o percurso. Quando eu fui estacionar pra fazer a terceira vez, eu não sei o que veio na minha cabeça. Que falou assim, acelera! Só que na verdade não era pra eu ter acelerado, era pra eu ter brecado. Mas eu confundi, na lerdeza que sou, eu confundi os botões, os negócios lá. E acelerei. Gente, niki que eu acelerei. Eu bati na moto da frente, bati na moto do lado. E eu não só caí, como eu derrubei outras pessoas também. 2 beijos, termino o podcast por aqui. Mano, quando eu me vi, eu tava no chão. As pessoas que estavam na minha frente, do meu lado, estavam no chão. Eu fiquei, mano, não. Isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo comigo. Não está acontecendo com my person. Eu fiquei, mano, não é possível. Daí eu levantei na base da raiva, na base do ódio, o olho enchendo de lágrima, o povo olhando pra mim, uns com ar de rir, outros tipo assim, o que esse louco tá fazendo? O meu instrutor, em vez de me ajudar a levantar a moto, ele ficou me julgando com o olhar. Daí, a partir daí, eu já não gostava dele. Depois disso também, comecei a detestar ele. E ele meio que ficou bravo comigo. Pessoas que me seguem, pessoas que escutam esse podcast. Eu já tinha acabado de cair. O instrutor, ele não tem que ficar bravo. Ele tem que ajudar, levantar. Na minha percepção, se eu fosse instrutor, né? Eu ia ajudar ele a levantar a moto. Assim, não, tá tudo bem, acontece. Mas não, ele ficou com uma cara de bosta pra mim. Ele nem ajudou a levantar a moto. Eu tive que levantar sozinho. Ele, tipo, esse fato dele ter me julgado, dele não ter me ajudado, me deixou muito mal. Eu já tava mal por ter caído. O instrutor, ao invés de me ajudar, ele só me julgou e ficou bravo comigo. Então tipo, não foi minha culpa. Eu jamais queria derrubar a moto, eu jamais queria derrubar a pessoa que estava na minha frente ao meu lado. Então eu fiquei com muita vergonha e com muita raiva ao mesmo tempo. E nesse dia eu tinha, acho que 3 horas de aula, 2 horas de aula. Até então eu tinha feito tipo, aulas pequenas. Essa foi a minha primeira aula longa. Eu fiquei, mano, eu vou ter que ficar 3 horas aqui, com esse povo olhando pra minha cara e lembrando da minha queda, e esse instrutor olhando com a cara de bosta pra mim. Daí eu fiquei muito mal depois da aula, e isso estava no começo da aula, então eu tinha mais 2 horas de aula pra fazer. Daí eu nem fui mais eu nem fui mais pro percurso, né? Eu só fiquei ali fazendo a rotatória e eu não via a hora de acabar aquela aula. Não via a hora. Até que a aula acabou. O instrutor pegou a moto e a gente me levou embora pra autoescola. Coloquei lá a minha digital. E nessa época eu ia de bicicleta, né? Eu ia e vim embora de bicicleta da autoescola. Então eu peguei minha bicicleta, fui super cabisbaixo, super triste. Não tinha pessoa mais triste que eu naquele dia. E eu já tava convicta, eu já cheguei em casa e falei, não, eu vou falar pra minha mãe, eu vou cancelar essas aulas, eu não quero fazer mais. Já fiz aula de carro mesmo, né? Não quero. Eu não lembro se até então eu já tinha feito o exame de carro. Eu não lembro. Mas só sei que eu falei, não, eu tava convicto que eu ia cancelar as aulas. Cheguei aqui em casa chorando. Mano, pensa numa pessoa que chorava. Era eu. Falei, mãe, eu sou um lerdo. Eu não sei aprender bosta nenhuma. Que não sei o que. Eu cancelo essa aula. Eu não quero mais fazer a aula. O instrutor me brigou comigo. Ficou olhando pra minha cara de bosta. Todo mundo ficou rindo de mim. Que não sei o que. Daí minha mãe, não, Natan. Minha mãe me chama de Natan. Apesar de meu nome ser Pablo, Natan me chama de Natan. Ela, não, Natan, tá tudo bem, calma. Eu paguei, você vai fazer. Você não vai desistir, não. E eu agradeço muito minha mãe, porque se eu tivesse desistido, eu não teria enfrentado, não teria, sabe? E, no fim, esse instrutor que não gostava dele, ele não podia dar aula pra mim, porque ele já tava com muitos alunos. Então, veio um outro instrutor dar aula pra mim. E esse instrutor, gente, dava de 0 a 10. Ele era simpático. E com esse novo instrutor, eu caí de novo. Eu caí umas 2 vezes. Eu quebrei como que fala? A embreagem, ele teve que me levar embora, tipo, ele fez um trâmite lá, que quem é motorista sabe, né? Guiar a moto sem a embreagem, sem tá funcionando. Ele fez um negócio lá, e ele foi, às vezes que eu caí, ele super me ajudou, ele não riu da minha cara, assim, ele riu, mas... E, tipo assim, ele não riu da minha cara, ele não ficou bravo. Assim, ele riu, mas, tipo assim, um rio, tipo, acontece, relaxa. Então, eu ficava muito mais confortável de errar com ele, porque com o outro...
Assim, o outro eu tive mais, assim, depois que eu caí, eu tive acho que mais uma, duas aulas no máximo com ele. Depois eu troquei de instrutor, que foi que eu gostei. E, nossa, ele era super gente boa, ele ria, eu caía. As duas vezes que eu caí com ele, ele foi super tranquilo. E eu ficava tipo, mano, eu sou um lerdo, eu quero desistir. E ele, não desiste. Mas com ele eu já tava numa vibe, tipo, não, vou continuar fazendo, porque ele era legal e tal. Dessa ideia de desistir de fazer aula de moto, tipo, saiu da minha cabeça, sabe? Minha mãe também me incentivou e tal. Daí só sei que no meu exame de carro deu tudo certo. Eu vou contar em outro podcast, se vocês quiserem, né? Eu vou contar em mais detalhes. Porque é uma história que vai... mas são mais episódios, assim, que eu fui bem lerdo e fui bem lento. E, assim, o fato de eu ser lerdo me deu histórias muito legais. Mas teve um outro momento também Se vocês quiserem saber o meu exame de carro e de moto, eu falo aqui com mais detalhes. Mas deu tudo certo, passei e foi isso. E é isso, gente. Eu caí na frente de todo mundo e foi uma lástima, assim, sério. Mas eu incentivo a vocês a tirarem, a fazerem, porque é muito bacana, é muito legal. Hoje tem a minha carta bonitinho. E se não fosse, né, esse instrutor que super me incentivou. O outro eu não falo com... Ai, não gostei dele mesmo, porque eu achei que ele não agiu não agiu como um instrutor deveria agir. E a minha mãe também por super ter me incentivado, enfim. Em um outro momento também que eu sou muito lerdo, eu sou muito lento, é no meu trabalho. Eu tô trabalhando agora nas Casas Bahia, sou vendedor lá. E eu fui contratada para ser vendedor, para lidar com o público. Olha que legal, olha que bacana, olha que gostoso. Eu gosto de lidar com o público, adoro falar, conversar, conhecer pessoas novas, enfim. Mas é que com o cliente é uma coisa complicada. E com o cliente você tem que ir lá, pegar ele, explicar sobre o produto, falar sobre garantia, falar os prós, os contras do produto e tal. É todo um negócio. E eu também sou meio lerdo pra essas coisas, assim, sabe? E esses dias eu tava até com uma crise existencial, até conversei com a minha amiga, que eu falei assim, amiga, eu não sei vender. Eu não sei vender, eu não consigo vender, porque eu sou muito metódica, eu sou muito lerda, assim, sabe? Pra fazer uma venda. Às vezes assim, se é uma venda básica, pequena, aconteceu um negócio ontem. Ai, eu vou contar. Eu vou contar, gente. Porque, tipo assim, foi uma cliente lá. Eu adoro, assim, atender clientes mais velhos, porque eles são mais pacientes, eles são mais... Eu gosto, sabe, de lidar com pessoas idosas. Quando é jovem, adolescente, adulto, eles é muito com pressa, sabe? Tipo, querem comprar e com muita pressa. E eu não sei fazer nada na base da pressa, na base da pressão, assim, sabe? Eu até que faço, mas eu acabo fazendo de maneira não... Ai, não sei, não me sinto confortável. O idoso, ele é um pouquinho mais calmo, então eu consigo ir no clima dele, porque eu sou lento. E ontem foi uma cliente lá na loja que ela queria 3 produtos. Primeiro, na verdade, ela não sabia o que ela queria. Expliquei tudo pra ela, todos os produtos. Ela assim, queria um liquidificador. Eu falei, tem esse. Queria uma panela. Tem esse. Tem um talher. Tem esse aqui. E eu expliquei, e ela super, tipo, atenciosa comigo, super, sabe, perguntando das coisas, beleza. Peguei os 3 produtos que ela queria. Daí, da primeira ela falou assim, não, passa a panela. Fui lá e só tinha 2 panelas, tipo, em estoque. Daí pra começar, eu fiz um negócio errado lá, que ela queria passar em 5 vezes, mas também não foi tanto minha culpa. Que ela falou, quero passar em 5 vezes a panela. Eu falei, beleza. Lancei em 5 vezes, assim, não quero em 3. E eu falei, tá bom, moça. Daí eu falei, o que eu pensei, como só tinha 2 em estoque, um já ficou reservado, que era o de 5 vezes. Eu falei, então dá pra passar esse último aqui em 3 vezes, beleza, deixei lançado em 3 vezes. Daí ela, passa o liquidificador também. Falei, passei tudo, eu somei tudo, passei o valor pra ela. Daí ela falou assim, não, tá um valor bacana, beleza. Daí a gente foi ver o talher, olha, graças que ela voltou e viu o talher, porque ela já ia pro caixa. Só que ela voltou e falou assim, não quero ver o talher também, veja pra mim, beleza. Viu o talher, ela escolheu, dela, passa em 3 vezes também, que daí eu faço uma fatura só, beleza. Só que daí depois eu vi no sistema que... Mano, porque assim, quando a gente vai fazer uma compra, a gente tem que pedir o CPF. E eu vi que já tinha um CPF logado lá no meu sistema. Eu falei, mano, eu não peguei o CPF da moça. E como já tinha lançado? Pera aí. Eu perguntei sorrateiramente, falei, qual que é o seu nome? A moça dela falou o nome. E eu vi que o nome dela não batia com o nome que tava no meu sistema. Que eu já tinha passado a panela e o liquidificador. Eu falei, mano, quer ver que eu passei
as compras, né, os produtos no CPF errado de uma outra cliente. E dito e feito, gente, era a minha cliente anterior que eu não tinha deslogado o CPF da outra moça. Eu falei, não, só pra ter certeza, eu vou ligar no caixa. Liguei no caixa, falei, então... Passei o CPF da minha cliente nova que tava comigo. Falei, tem alguma coisa lançada? Aí ela, não tem nada. Eu falei, é porque eu herdei. Eu achando que eu tinha colocado o CPF da moça e nem colocado eu tinha. Mas eu fiquei pensando, imagina se ela tivesse ido lá no caixa, não ia ter nada lançado. Ela ia ter que voltar e beleza. Ainda mais como eu sou uma pessoa, ao mesmo tempo que eu sou lerdo, mas também eu sou esperto. Daí eu fui lá, peguei o CPF da moça de novo, assim, ai, fiz uma coisa errada. Nossa, deu um problema aqui, deu um problemão aqui no sistema, mulher. Nossa, que loucura, vou ter que fazer passar tudo de novo. Daí, beleza, passei o liquidificador, passei o talher, só que as panelas já tava esgotado, porque como eu já tinha passado os dois na outra lá da cliente que eu passei errado, eu falei, mano, mas eu tive que cancelar, fazer todo aquele trâmite lá, entrar na tela preta e digitar lá os negócios. Daí eu consegui cancelar no CPF da outra mulher lá que eu tinha passado sem querer, por lerdeza minha. Erro meu, confesso, o erro meu e somente meu. Mas daí eu consegui cancelar e para conseguir passar a panela no nome da cliente, enfim, que já tava comigo. Daí deu tudo certo, agradeci, beleza. Mas lá no meu trabalho dá muito esses problemas, assim, que eu sou lenta, eu sou lerda. E às vezes quando o cliente tá com pressa, eu não consigo fazer por sob pressão. Já não é a primeira vez que eu passo alguma coisa errada, eu tenho que voltar. Porque, ai, gente, a vida do trabalhador, de vendas, varejista, não é fácil. E é uma coisa que eu não conto muito no meu canal, não conto muito no meu Instagram. Mais um dos melhores amigos, que quando acontece esses episódios assim, eu conto lá nos meus melhores amigos. Aqui também é uma outra plataforma que eu posso contar. Porque lá eu falo muito mais sobre a dança do que esse meu trabalho em si de vendedor. Mas isso é um perrengão que eu passo pelo fato de eu ser lerdo, pelo fato de eu ser um pouco lento. E é isso, gente. Eu tava muito com uma crise existencial que eu contei pra minha amiga. Que eu falei, ai, amiga, eu não sei vender. Porque o vendedor, ele tem que ser ágil, ele tem que saber, sabe, contornar a situação, às vezes, quando o cliente não quer tal produto. Na verdade, eu sei fazer tudo isso, gente. Tudo isso eu sei fazer. Só que eu faço de uma maneira lenta. Eu não sou acho. Mas daí também teve um outro episódio, que foi um casal lá. Eles compraram comigo pelo site, depois teve que comprar pela loja. E o cara, assim, ele não era grosso comigo. Mas ele era muito... Ai, não sei explicar, mas ele era muito, sabe? Ai, não sei explicar, mas ele era muito... Qual é a palavra que eu posso usar? Sagaz? Não sei se era sagaz, mas ele, tipo, impunha algumas coisas pra mim que eu ficava... Calma, moço! Daí, nossa, mas era daí eu surtava sozinho, sabe? Daí o boleto não queria gerar, daí eu tinha que fazer várias maneiras pra gerar o boleto, não tava conseguindo fazer. E não necessariamente a culpa é minha, às vezes é do sistema. Mas, ai, vai que é uma beleza. Mas daí eu acabo sendo frustrado, porque eu vejo que outros vendedores que estão lá sabem fazer as coisas assim, sabe? Eu demoro muito pra fazer uma coisa que seria talvez simples, sabe? E além do meu trabalho também, eu sou um pouquinho lerdo na vida. E na vida amorosa também. Assim, gente, eu nunca namorei, assim. Mas até pra flertar, eu sou lerdo. Pra eu, sei lá, descobrir que a pessoa gosta de mim. Sei lá, se você gosta de mim, você tem que ser bem clara, assim. Falar assim, Pablo, eu gosto de você. Porque eu demoro um pouco pra perceber no detalhe, sabe, na minúcia. Leva um tempo, você tem que ser muito claro, assim, olhar. Não, claro que a gente também não é tonto. Às vezes eu tô num lugar assim, eu vejo uma pessoa, eu fico tipo, será? Eu fico na dúvida. Mas às vezes a pessoa realmente tá falando na minha cara, tipo, Pablo, eu te quero. E eu tô tipo assim, ai, acho que ele só quer ser meu amigo, acho que ele não quer nada, não. Porque eu sou meio lerda pra pegar certas coisas, assim. Certas coisas, porque eu, pra outras coisas, sou bem esperta. Ai, ela é louca, né, gente? Mas até assim, pra flertar e pra falar. E já aconteceu também histórias de dates, assim, que eu tô com a pessoa e a pessoa fala uma coisa, eu entendo outra, daí até a pessoa se explicar e daí foi longo, daí a pessoa já se cansou de mim, já me trocou por outra pessoa. E assim vai. E é assim que acontece. Assim, eu sou tão lerda e demoro tantas vezes pra pegar as coisas assim no ar, que já teve date que eu saí. Não que, tipo assim, todo date você tem que sair, você tem que beijar, você tem que ficar com a pessoa. Tá? Dates, às vezes você pode sair, não ficar com a pessoa, só conversar, beleza. Mas já aconteceu várias vezes, eu saí com o boy e tá lá
E depois que você vai perceber, depois que você vai pensar, que você vai relembrar do date, você fala, nossa, ele realmente queria ficar comigo, ele queria me beijar. Mas eu lerdei, porque eu não peguei o olhar, eu não peguei o toque, eu não peguei, entendeu? Mas já aconteceu de eu ter saído e, tipo, a pessoa ficou olhando pra minha cara, puxando alguns assuntos, que depois que eu percebi que ele realmente queria, e é que, sei lá, às vezes eu também tenho uma coisa, tipo, ai, será que ele quer? Será que ele não quer? Mas já aconteceu de eu ter saído com o boy e a gente nem ter ficado e só conversado. E depois que eu fui lembrar, que fala, nossa, aquela hora que ele falou tal coisa era pra eu ter. E, sabe, eu não fui. Por quê? Porque eu lerdei. O Pablo Natan, ele é lerdo. Então eu já deixo aqui pros meus dates futuros. Que, tipo assim, se você quiser me beijar, falar alguma coisa, você tem que ser bem direto. Tá, que aconteceu também. Agora já é assunto para outro podcast. Deu, sabe, mandar um negócio e eu mesmo falar, eu vou te beijar, sabe? E eu lá e agarrar a pessoa e beijar. Já aconteceu também. Mas é que são pessoas pra pessoas, são convivências pra convivências e assunto, enfim. E são momentos e momentos. Teve momentos que eu lerdei, teve momentos que eu não lerdei. Que eu fui o ágil, eu que fui lá e beijo na boca. Mas acontece, gente, acontece com os melhores dates. Mas já deixo pré-avisado aqui, que se você quiser e eu não pegar, você tem que ser bem ágil. Porque provavelmente eu vou lerdar, entendeu? Ah, e outra coisa também que eu detesto mexer, que me deixa nervoso. E graças a Deus que eu não tô sozinho nessa. E é uma coisa que eu lerdo muito, é contar dinheiro. Gente, eu não sei lidar muito com dinheiro. E em banco, assim, às vezes eu amo ir no banco e não tem ninguém. Porque eu sei que não vai ter fila atrás de mim. Porque eu sou um pouco lerdo no caixa eletrônico. Pra colocar o cartão, pra fazer. E eu gosto de ter certeza que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Porque dinheiro é uma coisa, tipo, que você tem que mexer e você tem que saber o que você tá fazendo. Caixa eletrônico também. Que nem ontem mesmo eu fui no caixa eletrônico, tive que fazer uma transferência pra mim mesmo, mas porque eu tava com dinheiro. E eu já tinha feito transferência quando eu tinha ido pra Floripa, que eu passei o dinheiro pro meu professor e tal, enfim. E ele me explicou como que fazia. E a conversa tava lá, tipo, lá em fevereiro, lá em janeiro. Eu, por medo de fazer coisas erradas, porque eu sei que eu sou lerdo, eu fui lá, pesquisei a conversa, escutei o áudio novo dele me explicando como que eu tenho que fazer a transferência pra eu fazer. Eu fiz ontem de novo, né? Daí eu fui lá no banco, graças a Deus também não tinha muita gente no banco, não tinha gente atrás de mim. Fui fazendo no meu momento, no meu tempo, porque eu sei que leva um tempo, assim. Odeio quando eu vou no mercado fazer alguma coisa e a pessoa me dá moeda, eu tenho que contar moeda, sabe? Por isso que eu gosto de andar com nota, porque a nota eu já vejo ali é mais rapidinho, porque eu sou um pouco lento. Então, com a moeda eu tenho que ficar contando. Assim, conto, mas eu levo um tempo, entendeu? E já aconteceu de dar troco errado, de dar dinheiro errado, já aconteceu. Mas eu tenho medo, assim, não medo, mas eu tenho uma lerdeza que é minha, entendeu? Porque não dá, gente, não dá. Mas e vocês, gente? Vocês se consideram uma pessoa lerda? Você que é pisciano, todo mundo fala que você é lerdo só pelo fato de você ser pisciano, porque eu ouço muito isso. Que às vezes eu demoro pra pensar, falar, ah lá o pisciano, ah lá o lerdo. Porque ele é pisciano. Mas você que não é pisciano ou é pisciano, as pessoas falam que você é muito lerda, porque eu ouço muito. Às vezes falam que, né, que você não tem que abraçar isso, né? Tipo, se a pessoa falar que você é lerda, não abrace isso. Não, é que é o seu jeitinho de ser e tá tudo bem ser lerdo. E eu já ouvi isso também, que tipo, você não tem que abraçar. Porque quando você abraça, isso é porque você se torna aquilo. Mas eu confesso, gente, eu sou uma pessoa lenta, eu sou uma pessoa lerda, sim. E às vezes não é como que fala, uma coisa negativa, é só uma característica sua e tá tudo bem. Que nem o episódio de ontem não era pra eu ter postado, mas postei e aconteceu, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão gostando, às vezes ser lerdo serve também pra uma coisa boa, sabe? Às vezes também é bom você ser um pouco mais... Também, que nada também claro que você não pode ser muito, né? Não pode ser aos extremos, você não pode ser agitado demais, mas também não pode ser lento demais. Você tendo ali no meio termo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e assim a gente vai levando a vida. E eu sou feliz desse jeito. Claro que tem alguns momentos que eu queria ser um pouquinho mais ágil, agir sob pressão, que nem no meu trabalho mesmo. Eu gostaria de ser um pouquinho mais esperto, que foi uma coisa que me frustrou esses tempos atrás. Mas tá tudo bem também. Não é um trabalho que eu quero pra minha vida. Eu não quero ficar vendendo coisas. Se for necessário, eu vou vender, eu vou correr atrás, mas não é isso que eu quero pro meu futuro, pra minha profissão. Assim, eu sou bailarino e tal, o bailarino ele tem que ser um pouquinho ágil, sim, porque
Porque dependendo do diretor que a gente tá, do coreógrafo, ele quer uma coisa mais ágil, uma coisa mais rápida. Mas aí é no palco, é uma releitura de arte, é uma coisa que vai e acontece mesmo. Mas no ensaio a gente pode se permitir ser um pouquinho lento, tipo, não entendi tal passo, vou refazer, me explica de novo, coreógrafo, por favor, que eu não entendi. Mas pra você ter ali na hora do palco, sair do jeito que ele quer e que você almeja, porque é isso que acontece. Então ali no ensaio você pode errar, você pode ser um pouquinho lento. Daí já no palco, né, como você já ensaiou muito, então não é pra acontecer. Mas se acontecer também, a gente fala que na arte pode tudo. Só não pode cair, esborrachar no chão, e daí não vai ficar legal. Mas é isso, gente, tá tudo certo. Mas essa questão também de ser lento, de ser lerdinho, enfim, depende muito do assunto também, de tudo que tá sendo abordado, sei lá. Porque isso é de cada ser humano pra pessoa. Mas acontece, de, tipo, alguns assuntos, a gente ser um pouquinho mais ágil, entender um pouco mais rápido e ser um pouquinho mais, sabe, tipo, já entendi, beleza, tal. Mas tem outros assuntos também que eu sou um pouquinho lento, sou um pouquinho lerdo, não entendo e assumo que não entendo. Que nem uma coisa que eu falei no primeiro... Eu tô falando muito do primeiro EP, mas não é meu primeiro EP. Na verdade, esse é o primeiro episódio. Porque, na verdade, o que eu postei foi mais uma apresentação, né? Que é o #00. É como se fosse uma apresentação só. Agora que realmente tô falando de um assunto e estamos aprofundando. Então, esse, digamos que é o primeiro episódio. Se eu falei que é o segundo, não é o primeiro. Ah lá, já lerdei já. Mas... o que eu tava falando? Já esqueci. Mas, que nem eu falei no primeiro episódio, que pra política eu sou muito lento pra entender, sou um pouco lerdo pra pegar, mas... E assumo isso, sabe? Acho que... E é sobre isso, sabe? Tá tudo bem. E a gente tem que aprender e a gente aprende no nosso tempo, no nosso time e tá tudo certo. E, gente, fica por aqui mais esse novo episódio do podcast do PodTuro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando. Se quiserem falar algum assunto, darem alguma sugestão pra mim, vão lá no meu Instagram, @pablo_natan. Me sigam o canal Turo, né? Me sigam no TikTok também, pablo.natan com TH sempre, tá? E é isso, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo episódio. E a gente vai fazendo vamos deixando acontecer, tá bom? Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Beijo, tchau, gente! Larga a mão de ser lerdo, não vamos ser lerdo não. E tá tudo bem.